Graças a Deus. A paz do Senhor, os irmãos. Esta noite está maravilhosa, né? Poder louvar a Deus, poder tributar a Ele todo louvor, toda adoração, é realmente uma alegria, é um imenso prazer. É uma alegria poder estar com os irmãos aqui essa noite, participando desse momento tão festivo, desta orquestra que, de modo tão devoto, tão íntegro, tem promovido esse culto de louvor a Deus. Louvamos a Deus pela vida de vocês, por esta noite que vocês nos convidam para louvar a Deus. Quero desde já louvar a Deus pela vida do nosso irmão Josué, que nos fez o nobre convite de estar aqui, ciente da integridade de vocês, do modo como vocês são bem rigorosos e dedicados. Eu fiquei muito feliz e prestigiado por esse momento. Deus abençoe sua vida, Josué, que tem coordenado esse trabalho bonito desses músicos. Deus abençoe todos vocês, os nossos jovens casados que também se fazem presentes, a pessoa do irmão Valmir, todos os irmãos que nos visitam, todos que estão presentes aqui esta noite. A música é realmente empolgante, né? O cristianismo não é só a religião da música, é a religião da adoração e do louvor a Deus. Louvamos a Deus, sim, nós estamos já às vésperas do dia 25, dia esse que em nosso calendário nós celebramos o nascimento de Jesus. É verdade que Jesus não nasceu no dia 25, nós não sabemos exatamente, precisamente o dia de um calendário em que nasceu, mas nós temos em nosso calendário o dia 25 como uma das datas cristãs em que celebramos o nascimento, o momento em que Deus se faz carne. E é um prazer poder fazer um momento como esse, de nós possamos louvar a Deus por essa intervenção na história. É o Deus que se fez carne. Eu ouvi alguém dizendo ainda hoje que Natal não é só no dia 25 de dezembro, todos os dias é Natal. Eu disse, não, ninguém faz aniversário todo dia. A gente comemora aniversário uma vez por ano. E se o dia 25 é o dia que nós comemoramos o nascimento de Jesus, então no dia 25, sim, nós comemoramos o nascimento, sim, e o aniversário de Cristo. Uma vez por ano nós fazemos isso. Mas vocês já repararam que a pessoa, enquanto está viva, celebra-se o seu aniversário, depois que morre não tem mais aniversário para ela. Ninguém canta parabéns para os mortos. Ninguém canta, ninguém faz festa de aniversário para quem morreu. Ora, e se ninguém faz festa de aniversário para quem está morto, porque é então que há 2000 anos nós estamos comemorando o Natal de Cristo, porque Cristo, apesar de ter morrido, não está morto, Ele está vivo, Ele vive, está à direita de Deus, e por isso nós estamos essa noite aqui louvando e celebrando. Esta época do ano, por todos os lados que nós vamos nos deparar com músicas natalinas, e é realmente empolgante. Por todos os lados, essas músicas festivas fazem com que a gente lembre dessa data especial, desse momento que Deus vai intervir na história. Certo ou errado, dezembro todos cantam, porque entenderam que em dezembro, no dia 25, a salvação veio até nós do céu, e por isso nós temos motivos para cantar. Eu gostaria de convidá-los a abrir sua Bíblia Sagrada no livro de Lucas. Vamos fazer uma meditação em um texto. Livro de Lucas, capítulo de número 2, por favor. Lucas, capítulo de número 2, os versículos de 8 a 20. Deus abençoe a vida do nosso pastor Paulo Silva, que sempre tem dado apoio não só ao nosso trabalho, mas a todos os departamentos. Deus abençoe sua vida, meu pastor, sua saúde, dê anos e anos para que a gente possa estar juntos experimentando a alegria de servir a Deus. Lucas capítulo de número 2,
Os irmãos que assim trouxeram Bíblia e possam nos acompanhar, diz assim: havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta de seus rebanhos. Aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e eles ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhe disse: não tenham medo, eis que lhes trago as boas novas de grande alegria, que é para todo o povo. Pois hoje na cidade de Davi nasceu-lhes o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto lhes servirá de sinal: encontrarão uma criança, um bebê envolto em panos, deitado numa manjedoura. E de repente, uma grande multidão dos exércitos celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, a qual Ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: ora, vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu, o que o Senhor nos deu a conhecer. E então correram para lá e encontraram Maria, José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos os que lhe fora dito a respeito daquele menino, e todos os que ouviam, os pastores ficavam admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas sobre si e refletia em seu coração. E o verso 20 diz: os pastores então voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo aquilo que eles tinham visto e ouvido. Quantos podem glorificar a Deus por isso? Natal é a celebração do amor de Deus para conosco. É Deus se fazendo carne. É Deus vindo a nosso encontro. É Deus entrando na nossa história de forma humana. Natal é a história de Deus assumindo essa forma e tabernaculando entre nós. Por que Deus fez isso? Por que Jesus encarnou? Por que Ele nasceu? Por que Deus se fez carne? Porque Ele nos ama. Jesus encarnou por amor a nós. A necessidade não era do céu, mas era da terra. A necessidade não vinha de Deus, mas estava no homem. E por que foi necessário então? Porque precisávamos de um Salvador. A história da humanidade se depara com o nascimento de Jesus e Deus suprindo a maior necessidade da humanidade, que é a salvação de seus pecados. Se a nossa necessidade maior fosse financeira, Deus teria enviado um economista para nós. Se nossa maior necessidade fosse a questão alimentícia, Deus teria enviado algum gastronômico, alguém que pudesse corrigir as receitas financeiras para que todos pudessem ter o seu estômago cheio. Não, mas a maior necessidade do homem é o pecado, e só Deus poderia corrigir isso em nós. Por isso Deus se fez carne para redimir dos nossos pecados, salvar-nos dos nossos próprios pecados. E foi isso que Maria, em seu cântico, ela diz assim: minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia tem demonstrado amor. Maria diz: a salvação veio até nós, Cristo o Senhor e Salvador já está entre nós. O Natal é a celebração do amor de Deus se fazendo carne. E por que então celebramos o Natal a cada ano? Porque somos gratos pelo que Deus fez por nós. Somos gratos a Deus por ter vindo ao nosso encontro. Deus deu o melhor do céu para os
piores da terra. Ninguém é salvo porque merece, mas porque precisava da salvação. E por isso que nós estamos aqui celebrando a Deus com cânticos e louvores, agradecidos e gratos em nosso coração, porque nós não merecíamos, mas o céu foi grato, é graça do céu para com cada um de nós. E por isso estamos aqui celebrando o nascimento de Jesus, o Senhor e Salvador da nossa história. Quando Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 4, dos versículos 4 a 7, ele assim diz: mas, cumprindo-se a plenitude dos tempos, no tempo exato do relógio de Deus, em que Deus enxergou na história, em que todo o palco, o cenário estava preparado, em que Ele mesmo já estava preparando, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filho, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, ao qual também clama: Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravos, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro do céu, herdeiro da glória de Deus. Deus enviou seu Filho para nos fazer filho e herdeiro. Você é herdeiro do céu, co-herdeiro com Cristo Jesus, porque o céu enxergou com graça a nossa vida e a nossa história. Desde o primeiro Natal, a alegria, ela chega, o Salvador nos traz alegria, nos traz um novo cântico, como diz Davi no Salmo 40, verso 3, encheu a minha boca de um novo cântico, nos deu uma razão de louvarmos a Deus. Por quê? Porque por mais de 400 anos Deus havia ficado em silêncio, não falava através dos profetas, não usava nenhum interlocutor. De repente o silêncio é quebrado com uma notícia alvissareira, com boas novas de salvação, que é trazida dos céus a nós. Anjos começam a aparecer na terra dizendo: ei, o Salvador está chegando, um filho que nos prometeu está chegando, o Salvador está se fazendo carne para salvar-nos de nossos pecados. E desde o primeiro Natal, nós vemos que chegou-nos o momento de celebrarmos isso. A chegada de Jesus faz todos cantarem. Se você observar o livro de Lucas, Lucas ele é de uma sensibilidade artística incrível. Os capítulos 1 e 2, ele nos apresenta pelo menos 5 cânticos. Ele mostra que com a chegada do Messias, que com o nascimento dele, cânticos começam a ser entoados. Isabel canta, Maria canta, Zacarias canta, anjos louvam, Simeão adora a Deus, porque o Natal é o momento de celebração. Lucas entende que não basta simplesmente ouvirmos a mensagem de boas novas, ou simplesmente compreendemos essa mensagem precisa ser cantada, essa mensagem precisa ser celebrada, e por isso estamos aqui essa noite celebrando o Natal, celebrando o nascimento de Jesus Cristo. Quando você olha para as boas novas, e você percebe que é nos dado a oportunidade de louvarmos. As músicas que nós entoamos, que reflete o estado em que estávamos, como aqui foi dito, como nós entoamos, e o que Deus fez por nós, é de gratidão. Somos gratos aos céus por ter agido com misericórdia sobre nós. Das músicas natalinas, das músicas que nessa época do ano nós costumeiramente cantamos, tem uma que eu em especial admiro, é de William Dix, que tem por título Que Criança é Essa? Que Menino é Esse? E é uma música natalina que me chama muita atenção, porque ela é composta em forma de perguntas, ela é como se alguém estivesse indagando Maria, e um trecho da música, permita-me, diz assim: Maria, tu sabias que teu filho andaria sobre as águas? Tu sabias? Maria, tu sabias que teu bebê salvaria os nossos filhos? Sabias que teu bebê viria até mesmo a te moldar?
Sabias, Maria, que o ser a quem deste a luz seria a sua própria luz? Maria, tu sabia? Maria, tu sabias que o teu bebê visão daria ao cego? Maria, tu sabias que teu filho tormentas acalmaria? Sabias que teu filho com anjos caminhou? Sabias que ao beijar teu filho era o próprio Deus que beijava? Sabia que em teus braços carregou o próprio Deus encarnado? Natal é a encarnação do Deus vindo até nós, ao nosso encontro. E eu fico imaginando quando Maria segura Jesus nos braços, o infante Cristo, ainda pequeno, segurando em seus braços, como diz Marcos Lucado, talvez ela sussurra consigo mesma: então Deus é assim? Então assim é Deus? Ela carrega em seus braços Deus encarnado. Pois que João diz: olha, o que era desde o princípio, o que era a palavra, e que se encarnou, e os nossos olhos viram, nós tocamos na palavra da vida que se fez carne. Ele está dizendo: eu toquei em Deus, eu caminhei com Deus, eu estive ao lado de Deus. Maria segurou Deus em seus braços. Aquela criança é Deus. Aquela criança que Maria carregava consigo é Deus que estava se encarnando através dela. E por isso Jesus faz do cristianismo a religião do cântico e da música, porque Ele dá a nós um motivo de celebrarmos. É por isso que a partir desse momento, quando se rompe o silêncio, cânticos começam a surgir, porque o céu agora nos dá motivo de louvarmos. Quantos aqui essa noite têm motivo para louvar e bendizer o nome do Senhor Jesus Cristo? Quantas almas se regozijam por isso? Quantas vidas celebram isso? Natal não é uma época qualquer da estação do ano. Tem pessoas que odeiam Natal. Existem pessoas que não suportam a época natalina. Alguns vão até para o interior porque não suportam as metrópoles. Natal é sinônimo de trânsito congestionado, de filas quilométricas nos supermercados, preços lá em cima. Mas este não é o único sinônimo de Natal. Natal é o tempo do encontro do céu com a terra. É Deus vindo até nós. É Deus vindo ao nosso encontro. O texto que nós lemos, ele fala de alguns pastores que estavam na madrugada contando os seus rebanhos, pastoreando. E tudo tinha para ser uma noite qualquer, uma noite comum, uma noite como qualquer outra. Mas de repente aquela noite ela é interrompida pelo céu. Algo diferente acontece naquela noite, porque o Natal é Deus interrompendo a nossa história, é Deus entrando na nossa história. Natal é a interrupção divina, tanto que a própria história é dividida entre antes e depois de Cristo. Quando você ler qualquer livro em que ele quer fazer uma referência de data, ela vai te situar entre antes do nascimento ou depois do nascimento. Porque Jesus, quando nasceu, divide a história da humanidade em dois, entre antes dele e depois dele. Antes dele a humanidade é uma e depois dele é outra. Mas não só a história da humanidade é dividida entre antes e depois de Cristo. A história de cada um que está aqui essa noite é dividida entre antes e depois de Jesus. Porque uma é a nossa história antes de Cristo e outra é a nossa história a partir de Cristo. A noite desses pastores, a vida deles nunca mais foi a mesma. Porque eles recebem aquela notícia e vai até onde aquela criança havia nascido. E quando chega lá, se depara com a criança, voltam. Eles vão voltar para os seus afazeres, sim. Eles vão voltar para as suas obrigações pastorais, sim. Mas eles vão voltar diferente. A Bíblia diz que eles voltam, mas voltam glorificando e louvando a Deus por tudo que tinha visto e ouvido. A vida deles não seria mais a mesma a partir daquela noite. A partir do momento que aceitamos a Jesus e temos um encontro com Ele, a vida não é mais a mesma. Aqueles magos, quando foram do Oriente para Betel, à procura de Jesus,
A Bíblia diz que quando eles encontram Jesus, no verso 11 diz que encontrando Jesus, tributam presente, celebram a vida da criança. Veja que os magos adoram a criança, não a mãe da criança. É a mãe da criança que é para ser, a criança que é para ser adorada, não a mãe da criança. É Cristo que é para ser celebrado, não a mãe do Cristo ali na terra, não. E eles celebram, dão os seus presentes, mas na hora de ir embora, eles não voltam pelo mesmo caminho. Porque ninguém que tem encontrado Cristo volta pelo mesmo caminho. Muda tudo, muda a história, muda a direção, muda a rota, muda tudo. Jesus mudou a nossa história. É a história de cada um de nós antes de Jesus, e outra é a história depois de Cristo. C.S. Lewis, um grande escritor cristão, ele diz: o Filho de Deus tornou-se homem para possibilitar que os homens tornassem filho de Deus. O Filho de Deus torna-se homem para que os homens possam então tornar-se filho de Deus. Hoje, cada um tem a possibilidade, através de Cristo Jesus, ser filho de Deus, porque os céus em Cristo nos concede esta oportunidade, este privilégio. Deus, quando criou todas as coisas, o mundo, Ele fez pelo poder da palavra. Deus, quando criou o homem, Ele pôs a mão no barro, e do barro Ele criou o homem. Mas para redimir o homem, Ele entra no barro, Ele assume a forma de barro, Ele assume a forma humana e vem ao nosso encontro, e vem em direção a cada um de nós para nos salvar de nossos pecados. Natal não é presente do homem para o homem, é presente de Deus para cada um de nós. É Deus que está nos dando o maior presente, é sempre Deus que dá o maior presente. Às vezes a gente fica preocupado, quem vai me dar o melhor presente? O que você vai ganhar de Natal esse ano? E as crianças assumem uma expectativa de que eu vou receber, o que vão me dar de presente. Você pode ganhar e receber ricos presentes, mas nenhum supera ao que o céu nos deu. O céu deu o maior presente, o melhor presente que todos nós poderíamos receber. Ele deu o Filho dele para que nós pudéssemos, através dele, recebermos a salvação e a herança eterna com ele. Deus enviou seu Filho a fim de redimir-nos dos nossos pecados. Nós que estávamos sob a lei, pudéssemos então receber a adoção de filho. Por mais que você queira tributar a Deus o seu louvor com perfeição, como fez essa orquestra, ninguém dá mais que Deus. Ana tinha um sonho de ser mãe, de gerar uma vida, de poder ter um filho. E o céu deu esse presente para ela. Deus deu esta graça e essa dádiva para que ela pudesse ser mãe. E ela, em sua oração, ela disse: se o Senhor me der o privilégio de ser mãe, eu pego essa criança e devolvo para o Senhor. Eu dou para ti. E Deus deu um filho para ela. E ela vai para casa. Ela fica grávida. Gera Samuel. Mas, como ela havia prometido, ela volta um dia, no mesmo lugar em que ela orou, em que Deus prometeu que daria a ela este privilégio, e ela devolve esse filho para Deus. Ela diz: eu recebi, mas estou devolvendo, como eu prometi, aqui está, esta criança, o Senhor me deu, mas eu a devolvo. A Bíblia diz que Deus olhou para aquele gesto de Ana, e visitou-a novamente, e lhe deu mais 5 filhos. Ana pediu um, olhe para mim, Ana pediu um, Deus deu. Ela pegou um filho que Deus havia dado, e devolveu para Deus, e Deus deu mais 5, sabe por quê? Ninguém dá mais que Deus, ninguém dá mais que Deus, ninguém dá mais que o céu é que dá o melhor, Deus é que dá o melhor, e o melhor de Deus para a nossa vida é Cristo Jesus. A gente às vezes fica imaginando que se aceitássemos o Senhor, Deus nos dará o céu. Não é só isso que Deus quer te dar.
Não é só as ruas de ouros que Deus quer nos dar o privilégio de caminharmos, não. Porque Paulo diz que aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele, de graça, todas as coisas? Quem dá o filho dá tudo. Quem dá o filho dá o resto. Quem dá o filho dá o céu. Quem dá o filho abre as portas das mansões celestial. Porque quem não poupou o filho, como poupará as demais coisas? Veja que primeiro Paulo diz de forma negativa, ele não poupou o filho. Os céus não poupou o filho. Sabe por quê? Porque o intuito era te poupar. Quando Deus não poupou o seu filho, a ideia era te poupar. Cristo abriu mão do céu, porque não abre mão de você. Cristo abriu mão de sua glória, porque não abre mão de você em ocasião alguma. Por isso ele se esvaziou de si mesmo, desceu do céu, vestiu-se de forma humana, porque jamais desiste de você, jamais abriu mão de cada um de nós. E aí é onde Paulo diz, ora, se ele deu o filho, como não nos dará as outras coisas? Quem dá o filho, dá tudo. Jesus veio como o sinal do amor de Deus sobre nós. É por isso que Simeão, quando segurou Jesus em seus braços e apresenta-o, ele diz, ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, sim, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Despede-me em paz, eu já vi a salvação. Jesus não é só um gesto de amor do céu para nós, mas é um caminho que se abre de Deus até nós, para que pudéssemos trilhar esse caminho através de Cristo e sermos salvos. Jesus é a salvação, e Ele entende isso. A questão que muitas pessoas têm procurado hoje é uma autoajuda. Hoje todo mundo procura livros de autoajuda, hoje todo mundo procura um jeito de canalizar as forças em si mesmo, mas aprenda, a autoajuda diz que o que você precisa está em você mesmo, e Jesus diz, não, sem mim nada podeis fazer. Então, da onde vem o socorro? Da onde vem a salvação? A salvação não vem de dentro, mas ela vem de cima. Não vem do homem, mas vem de Deus. Não vem da terra, mas vem do céu. E não é resultado de autoajuda, mas ajuda do alto. Cristo se encarnou, porque os céus estavam nos dando a oportunidade de sermos salvos através de Jesus Cristo. Jesus encarnou-se para nos dar o privilégio de sermos salvos. Augusto Cury diz, nunca ninguém tão grande se fez tão pequeno, para fazer de alguém tão pequeno, tão grande. Ele sai do lugar dele e vem ao nosso encontro, porque não admite que você esteja neste lugar, nessa condição de trevas e de pecado. Por isso ele esvaziou-se, e Deus fez isso, não porque você merecia, mas porque precisava. Os céus nos ama, não pelos nossos méritos, mas já apesar dos deméritos. Ninguém é salvo porque é bom, mas porque Deus é bom. É uma questão de Deus para nós. Aprenda isso. Foi celebrada aqui essa noite a cruz, foi celebrada aqui essa noite o alto preço. Aprenda uma coisa, a salvação, conquanto seja pela graça, ela não é contudo barata, porque custou caro para Deus, custou seu filho. Ela é graça, mas não foi barata, custou caro. Custou sangue de Jesus, sangue inocente, sangue santo, sangue do céu. É Deus sangrando ao seu favor, é Deus vindo ao seu encontro para te salvar de seus próprios pecados. Deus nos ama, não porque Jesus morreu na cruz, mas Jesus morreu na cruz porque Deus ama você. A cruz não é um meio de Deus nos amar, mas é uma demonstração do quanto Ele nos ama.
Na cruz está a demonstração do quanto você é amado pelo céu. Quando aquela criança encarnou, ali estava o sinal do amor dos céus para conosco. E para encerrarmos, eu gostaria de fazer uma simples reflexão sobre a forma humilde como Jesus ele se encarnou. Sendo Senhor se fez servo, sendo Deus se fez homem, sendo transcendente, ele limitou-se. O Criador dos céus e da terra não escolheu um grande palácio para poder entrar na história da humanidade, não, mas ele escolheu um coxo de palha. Jesus amou-nos ao ponto de deixar a glória, entrar no mundo, se fazer carne, tornar-se pobre, ser perseguido, ser odiado. Ele que sempre foi adorado pelos anjos, preferiu ser cuspido pelos homens, para não abrir mão de você. Ele sofre com isso, sofre, mas porque ele não quer sofrer com a perda daqueles que ele criou com suas próprias mãos. E por isso, quando ele encarnou-se, ele nos dá uma grande lição de humildade, dizendo que em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele nasceu numa estrebaria. Isso é uma grande mensagem para nós que vivemos uma época tão capitalista, globalizada, ostenciosa, onde cada um gosta de ostentar etiqueta, marca, poder financeiro. Jesus veio e não exibiu nada disso. Ele nasce numa manjedoura. E Jesus nasceu de Maria porque sabia da simplicidade de Maria. Porque Maria é um grande exemplo de uma pessoa simples. Porque pensa comigo, ela está trazendo consigo Deus que está se encarnando. E de repente um edito sai e diz: olha, todos têm que ir para a sua terra natal para fazer um recenseamento, porque assim César ordenou. E ela vai caminhar 130 quilômetros da onde ela estava até Belém, já às vésperas de dar à luz. Se fosse nos dias de hoje, alguém poderia dizer: olha, eu estou gerando aqui, é o Filho de Deus, eu quero uma carruagem. A pé eu não vou não. Com as pessoas só porque aceitou Jesus já quer andar em carruagens. Eu conheço pessoas só porque virou crente já acho que pode pisar nas pessoas. Não. Maria, ela vai sem murmurar. Não há lugar nas hospedagens. As hospedarias estão todas cheias. E ela não se constrange em gerar o Filho de Deus numa manjedoura. Ela poderia dizer: não, eu não vou dar luz ao que herdará o trono de Davi aqui. Não. Os céus têm que me dar privilégio, porque isso aqui é um grande privilégio. Não. Uma pessoa humilde não tem sede de fama, projeção e aplausos. Ela não estava embriagada pelo poder. Ela entendeu que gerar Jesus era uma grande dádiva que Deus estava dando a ela, porque encontrou nela um coração humilde e simples. Por isso, nesse Natal, sejamos simples. Assumamos essa simplicidade que Deus está mostrando. Sim, a mesa está farta, mas convide alguém para fazer parte dessa festa. Não queira ostentar presentes, não, porque o maior presente quem deu foi Deus. Não queira exibir os seus hobbies ou os seus talentos, não, meu irmão. Deus dá graça aos humildes, mas resiste todos os soberbos. E para concluirmos, aqueles pastores nos dão 3 lições fundamentais. Eles ouvem a mensagem de boas novas e dizem: olha, vamos lá ver o que está acontecendo. Não adianta ouvir a mensagem do Natal e não obedecer a esse Evangelho. Ele diz: nós recebemos uma grande dádiva, ouvimos esta boa nova, mas vamos lá ver com os nossos próprios olhos. A alegria vem não só quando você ouve as boas novas, mas também quando você obedece a essas boas novas. Portanto, assim como aqueles pastores puderam obedecer às boas novas, vamos também obedecer este Evangelho, não só no dia 25 de dezembro, mas todos os dias de nossa vida aqui na terra, enxergando o céu como recompensa. Assim como aqueles pastores chegaram ali e encontraram um menino na manjedoura, e eles partilharam, dizendo: olha, ouvimos uma história de um anjo que apareceu para nós,
e contou-nos algo sobre essa criança, e todos ficaram maravilhados. Meu irmão, a história do Natal não é para ser engarrafada, não, é para ser contada. Conte a história do Natal, conte, publique, divulgue, que Natal é Deus vindo ao nosso encontro, Natal é o céu que desceu até nós, para que nós pudéssemos subir e chegar até o céu por meio de Jesus Cristo. Portanto, não fique calado neste Natal, fale de Jesus. Estão falando do Papai Noel, deixa falar desse gordo borjudo aí, não tem problema, mas não vamos nos calar também, nós vamos dizer que sim, Jesus nasceu nesse dia e celebramos isto, e não só no dia 25 nós louvaremos, não só neste dia, não só neste final de semana, a orquestra estará louvando, não, porque aqueles pastores, eles tiveram um encontro com Jesus na manjedoura, mas voltaram de lá louvando e glorificando a Deus. Não louve a Deus só no dia 25 de dezembro, não, meu irmão. Louve no dia 26 também, no dia 27. Louve a Deus todos os dias da sua vida. Louve a Deus, porque o céu veio até nós. A salvação já está nos garantida por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor, que se fez carne. Quantos acreditam nisso? Levante as mãos e adore ao Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe os irmãos por essa oportunidade. Deus abençoe a toda a orquestra por essa noite maravilhosa e memorável que nos dá a honra e a oportunidade de participarmos. Deus abençoe o nosso pastor Paulo Silva. Deus abençoe a todos os irmãos que se fazem presente e que você possa encher a boca de um grande cântico e louvar a Deus dizendo: Senhor, obrigado por ter vindo ao nosso encontro. Quantos podem erguer as mãos e dizer: Senhor, obrigado por ter vindo ao meu encontro. Obrigado por ter interferido na minha história. Te louvamos e te adoramos por isso. Deus abençoe.